O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele pode colocar vários bolsonaristas na prisão, incluindo Carluccio, por acabar com uma das estratégias que o Bolsonaro estava criando para evitar a prisão dos filhos. E eu vejo que cada vez mais a vitória do Bolsonaro no pleito no fim do ano tem se tornado uma questão de vida ou morte para o presidente ou de liberdade e prisão para Bolsonaro e os seus filhos. Porque eu tenho a percepção que o cerco a Bolsonaro está se fechando cada vez mais e o caminho dele para a prisão está se afunilando. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também tem essa percepção que Bolsonaro está caminhando para a prisão? Ou ele pode adotar uma outra estratégia para evitar a prisão dele e principalmente dos filhos? Coloque nos comentários, deixe o seu like e envie também o seu superchat para esse vídeo. Basta clicar nesse botão aí do valeu demais. E tudo isso começou, pessoal, após o famigerado e esdrúxulo perdão que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. E passada aí uma semana, um pouquinho mais, do perdão que o Bolsonaro deu ao Silveira, a poeira começou a baixar e a sociedade começou a avaliar esse caso sem a emoção inicial. E como nós falamos, o link está aqui no card, foi um erro de Bolsonaro ter dado perdão para o Silveira. Aí você pode falar, mas o Bolsonaro ele conseguiu ativar a militância, o Bolsonaro ele conseguiu ser muito mencionado na internet e provocou o caos institucional. Sim, mas em termos práticos foi um desastre, pessoal, um desastre. Primeiro que foi uma ação visando o pleito no fim do ano que não trouxe um voto a mais para o Bolsonaro. Também fiz um vídeo, o link está aqui no card. E uma outra questão é que o Bolsonaro provocou uma reação institucional contra ele, contra o executivo, vinda do legislativo. Mesmo o legislativo estando sujeitado ao Bolsonaro via orçamento secreto. E saiu uma reportagem recentemente sobre o orçamento secreto muito interessante. Segundo essa reportagem, dos 20 bilhões, olha só, 20 bilhões do orçamento secreto foram destinados 7% dos municípios, ou seja, apenas 7% dos municípios ficaram com metade desses 20 bilhões. Ou seja, é muito direcionado. Metade dos 20 bilhões, ou seja, 10 bilhões, foram para 7% dos municípios. O resto foi tudo despraiado para os outros 93%. Olha só que coisa interessante. Mas mesmo com o orçamento secreto, a pressão da sociedade com relação ao caso do Daniel Silveira foi tão grande, mas tão forte, que obrigou o legislativo a agir. Porque nós começamos a falar, não, peraí, se o Bolsonaro concedeu o perdão ao Daniel Silveira, que atacou as instituições e ameaçou ministros do STF, ele pode usar isso agora da modo como ele bem achar. Então ele pode indultar o Gengivão, ele pode indultar o Bob Jeff, como o Bob Jeff estava querendo que acontecesse isso, e ele pode indultar também os filhos. E aí o Rodrigo Pacheco, ele começou a trabalhar numa modificação dessa possibilidade de indulto presidencial. Mas o Pacheco só começou a fazer isso porque o Bolsonaro queimou o cartucho com o Daniel Silveira e acendeu o alerta para a população brasileira. Então, pessoal, cada vez mais a vitória no pleito se torna uma questão de vida ou morte para o presidente. E eu quero muito que você se inscreva no canal se você chegou até aqui. Se você veio até aqui é porque você gosta de política, gosta de conteúdo, então se inscreva no canal. E a situação do Bolsonaro está tão complicada, pessoal, que ele tem apenas duas opções que ele possa fazer. A primeira delas, que é bem mais difícil, é vencer o pleito no fim do ano. Porque se o Bolsonaro vencer o pleito, ele vai ter mais 4 anos de presidência, podendo ter aí acesso a esse poder constitucional dado a ele pela própria Constituição, caso o Rodrigo Pacheco não mude essa lei aí do indulto, do perdão, como o Pacheco está planejando fazer. E caso o Bolsonaro vença, além de ter o foro privilegiado, ele vai ter essas prerrogativas e podendo assim salvar o Carluccio da prisão. Porque como vocês viram em vídeo recente que eu fiz, o link também tá aqui no card, as investigações no inquérito das fake news avançaram e o Alexandre de Moraes está quase chegando nos financiadores do esquema. Só que vencer o pleito no fim do ano está muito difícil e até mesmo o Bolsonaro tem noção que a derrota dele está assim muito perto. E há a outra opção, que é começar a criar desde já uma narrativa de perseguição, uma narrativa de que ele é um perseguido pelas instituições, pelo STF, porque quando os processos dele e contra a família começarem a avançar, ele vai poder trazer a população para perto de si, os seus apoiadores, e falar que ele está sendo perseguido politicamente, que é a mesma coisa que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, por conta do julgamento ou do processo dele movido pela Receita Federal contra ele por dever dinheiro no imposto de renda. Trump está fazendo a mesma estratégia do Bolsonaro. Eu vejo que Bolsonaro tem esses dois caminhos. Mas, com a modificação da lei promovida pelo Rodrigo Pacheco,
as opções do presidente estão ficando cada vez menores e Bolsonaro começa a ver o sol ficando cada vez mais quadrado, até o ponto que vai se fechar. Deixa aí as suas percepções, se você concorda ou se você discorda de mim.